Bom dia, irmãs e irmãos. É mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. O comentário de sábado, né? O objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas de cura para os enfermos, né? Peço vibrações positivas de prosperidade para os necessitados. Peço vibrações positivas de paz ao planeta, né? Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele vai ser desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz, né? Vou citar 3 itens. O primeiro item é que nós somos convidados para adentrarmos na caminhada do bem, mas geralmente recusamos, né, esse convite. Por quê? Porque estamos presos ainda aos desejos mundanos do materialismo. O outro item é que Jesus envia missionários, né, aqui no planeta Terra para ajudar nosso processo evolutivo. Um exemplo é o Paulo de Tarso, o espírito, né? Paulo de Tarso, que veio na última encarnação como Martinho Lutero. Outro item que o André Luiz nos fala, que é a eutanásia, né? Mata o corpo físico, deixa o espírito preso a esse corpo, né? E a eutanásia mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Então, quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então, vamos estudar. Então, o comentário de hoje é sobre cegueira do orgulho. Jesus sempre falava, né, que tem pessoas que enxergam, mas é cego. Tem pessoas que ouvem, têm ouvido, mas não conseguem ouvir, né? Por quê? Porque estão presas à cegueira do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? Essa cegueira faz com que a pessoa tenha várias doenças, a pessoa cometa estupro, a pessoa cometa aborto, né? A pessoa cometa corrupção, né? A pessoa cometa vícios como drogas, bebida, álcool, alimentação, sexo. Por quê? Porque é uma cegueira de orgulho ali com eles, né? E essa cegueira de orgulho vai dar problema para esse espírito, né, encarnado. Então é um problema muito sério. Jesus, ele trouxe o quê? Ele trouxe, quando ele veio para o planeta Terra, né, para nos ajudar, ele trouxe 2 formas para quebrar a cegueira. A primeira foi o Evangelho e a segunda foi as curas que ele fez nas pessoas, né? E ele até sempre falava, olha, eu estou curando o seu corpo, não o seu espírito. Que aí, porque quantos lá, cegos, né, deficientes, leprosos, ele curou, que depois as pessoas não vieram, não procuraram a se evoluir, ficaram tem caso que Jesus curou durante o dia, à noite estava fazendo sexo, ou estava dentro daqueles locais tomando bebida alcoólica. Então é nesse contexto, essa cegueira, né? A Maria Madalena não tinha cegueira do orgulho?
na vida de prostituição. Jesus não tirou ela, não conseguiu que ela saísse da prostituição. Paulo de Tarso, um assassino, Jesus também não conseguiu ajudar o Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso era um juiz assassino, matou 1.500 pessoas, mas é para matar 1.501, que era o Ananias, ele encontrou com Jesus, né, no meio do caminho, indo para Damasco, e aí ele cai do cavalo, vê aquela luz, fica cego por alguns dias, depois Ananias cuida dele, ele se torna Paulo de Tarso, porque ele era Saulo de Tarso, né? Porque ele, como Saulo de Tarso, ele estava nessa cegueira do orgulho dele, da vaidade, né? Do egoísmo dele, né? A avareza também é a cegueira, né? Quem muito é avarento, né? Só pensa em ter recurso econômico, não quer ajudar ninguém, ele está na cegueira. É a mesma coisa aquela história entre aquele senhor e o Lázaro, né? Lázaro, que eu digo, Lázaro não foi aquele que Jesus ressuscitou, não. Eu digo Lázaro, aquele que era cheio de ferida no corpo, não tinha o que comer, então ele ficava embaixo da mesa pegando as migalhas. Enquanto aquele senhor com a mesa farta não dava nada para ele, por causa da cegueira do orgulho. Quando ele chega no mundo espiritual, que ele vai enxergar isso, mas de uma forma perturbada, né? Entrou na perturbação toda lá. Então, é nesse contexto que essa cegueira do orgulho, ela trava o nosso processo evolutivo, né? Então a gente tem que quebrar. E onde está a forma de quebrar? Estudando o Evangelho e praticando ele. Estuda e pratica, né? Porque aí a gente vai quebrar com essa cegueira. É a mesma coisa. O perdão, né? A história do perdão, né, aconteceu com quem? Com Mateus, né, e Pedro. Mateus se reúne uma noite com Jesus e fala, né, que Pedro toda hora só ficava humilhando ele, não sei o que, falando dele, não sei as coisas dele. Aí Jesus fala para ele que ele tinha que pedir perdão a Pedro. Mas aí ele fala, mas como é que eu vou pedir perdão? Mas ele fica me humilhando. Aí Jesus fala, quem começou primeiro? Né? Então, aí ele fala, ele fica quieto, aí Jesus, quem começou primeiro? Aí o Mateus fala, foi ele cobrando aqueles impostos indevidos contra Pedro e a esposa dele. Aí no outro dia, Mateus vai lá e fala com Pedro, pede perdão, e Pedro, perdão por quê? Eu peço perdão pelas multas que eu te dei, que não deveria fazer, você e sua família, sua esposa e família. Aí o Pedro fica uma fera, vai começar a noite com Jesus, né? E aí que entra a história que Pedro fala, nós temos que perdoar até 7 vezes. Aí Jesus fala, Pedro, nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes a cada ofensa, né? E aí no outro dia o Pedro se encontra com Mateus e pede perdão, aí ele se abraça na frente de todo mundo, né? E aí o caso dele é esquecido. Então ele sai dessa cegueira, né? Jesus consegue ao mesmo tempo tirar Mateus e Pedro dessa cegueira do egoísmo, do orgulho, da vaidade de não querer perdoar um ao outro. E todos os dois cometeram equívocos, cometeram pecado entre eles ali, né? Então é nesse contexto. Há outro contexto também que ocorre com as pessoas, que eu vou falar aqui, eu não quero levar para um lado ofensivo, né? As pessoas que cometem adultério, né, ou mulher, ou homem, eles depois vão resgatar esse problema, porque estão na cegueira. Aí eles vêm, geralmente acontece isso. O espírito masculino que só cometeu vários adultérios, só se aproveitou dos corpos femininos, o que vai acontecer com esse espírito? Ele vai ser pego para vir num corpo
para a encarnação compulsória no corpo feminino. Mas como ele ainda está muito preso a vida que ele tem, as vidas, encarnações como homem, ele vai gostar de mulher. Entendeu? Então ele está no corpo feminino gostando de mulher. E aí que entra o quê? O homossexualismo, né? E aí ele não sabe disso. Isso geralmente acontece isso. Ou, de repente, um homem muito machista demais, ele vai ter que encarnar no corpo feminino para diminuir aquele seu machismo. Né? O que vai acontecer com ele? Ele não faz uma preparação para essa encarnação. Como o sentimento dele é muito ligado à mulher, ele vai estar dentro do corpo feminino gostando de mulher. E aí entra o homossexualismo. E aí entra da mesma forma. A mulher que ela foi adúltera, prostituta, em várias encarnações, ela só vem fazendo isso, ela é pega para encarnar na próxima encarnação num corpo masculino. Mas como ela ainda tem muito sentimento feminino, o que vai acontecer com ela? Ela vai estar no corpo masculino gostando de homem. E aí tem o homossexual. Então a mesma coisa, uma mulher que é muito feminina demais, ela quer, vai entrar no corpo masculino para diminuir um pouco esse lado feminino dela. O que vai acontecer com ela? Ela ainda não fez uma preparação para encarnar, vai ser homossexual também. Então, veja bem como é a cegueira do orgulho que leva a determinadas situações. E que as pessoas não entendem isso, né? Então, a cegueira do orgulho, a gente tem que quebrar. Isso a gente só quebra ela estudando o Evangelho e praticando o Evangelho. A gente quebra essa cegueira, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. No próximo comentário, eu vou falar a figura, né? Essa figura de Jesus entrando, seria a figura que Jesus adentra, né? Com folha de ramos, né? Não é o domingo de Ramos. Essa figura, né? Jesus está lá em cima do cavalo. Essa figura não. É chamada a festa das barracas, né? Que eles faziam lá, né? Todo ano. Então, e aí colocam isso como um domingo de Ramos por causa daquele ramos na mão. Mas não é isso, né? Isso não é verdade. O domingo de Ramos é um domingo antecede a Páscoa, mas não é aquela entrada de Jesus em cima de um burrinho, né? Com aquelas folhas e as pessoas com as folhas de ramos na mão. Isso não é. Isso é a festa das barracas. Era só isso. Eu vou explicar depois com mais detalhes sobre isso. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto, mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.